Dia, Tassiana. Bom dia, Matheus. Tudo bem com você? Tudo bem por aqui? E aí? Também, tudo tranquilo. Muito, Desde muito bom estar já, aqui com você. muito bom mesmo. Agradeço já, desde já, por aceitar o convite a participar desse projeto. É um prazer recebê-lo aqui e a gente falar sobre esse tema, que é a escrita em tempos de crise, que é um tema contemporâneo, atual, que está acontecendo agora e super importante para a gente. Nossa, o prazer é todo meu. Eu queria começar agradecendo vocês, né? Estudantes de letras aí do Instituto Federal do Tocantins. E para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, uma honra mesmo. E aqueceu meu coração esse convite. Queria agradecer essa oportunidade de falar sobre um tema que me apaixona, né, que é a escrita. Então eu começo agradecendo muito você, Matheus, que é um rapaz brilhante, né, tem uma carreira aí Ah, literária muito toda obrigado. pela frente, e é dona de uma editora, e eu queria agradecer esse convite para poder falar sobre a escrita. Estou Ah, eu que aí. agradeço. Muito feliz por a gente estar tendo essa conversa e essa troca de informações. Bom, a gente pode começar você se apresentando um pouquinho, né? Quem é a Tassiana Collet, sobre o seu trajeto na literatura, na escrita, no vida de adulto. Combinado. Bom, sou Tassiana Collet, tenho 47 anos, sou goiana de Rio Verde, mas eu moro em Brasília há mais de 20 anos, né? Então sou médio, goiana, médio gaúcha, que meu pai era gaúcho. E eu, há 27 anos, me formei em jornalismo. E o jornalismo, hoje eu entendo porque que eu fiz jornalismo, né? Eu fiz jornalismo, escolhi a profissão porque eu gostava de escrever. Ah, gosto de escrever, né? Não imaginava virar escritora na época, né? Como que eu vou me sustentar? E fiz jornalismo. Mas hoje eu entendo porque eu fiz, né? Para vivenciar os fatos, para estar na história, para ver vida, né? Então, assim, eu faço a cobertura política do jornalismo em Brasília, Congresso Nacional, e eu presenciei fatos históricos, né, nos últimos 20 anos aqui em Brasília. Então, eu entendo por que eu fiz jornalismo, sou grata à minha profissão, mas eu recentemente me assumi escritora, né? Eu tenho um livro publicado. Eu publiquei aos 6 anos de idade. Na verdade, quem publicou foi meu pai. Eu adorava contar historinhas e ele falou assim: vou fazer. Senta aqui do meu lado, a gente vai escrever essas historinhas. Pegou na máquina de escrever, não é do seu tempo, Matheus. A máquina de escrever datilografou a historinha que eu Ah, contava é para sim. ele. Datilografou a história que eu contava para ele, mimeografou, e aí surgiu meu primeiro livro, O Bobão. Autografei para a família e foi uma festa. E eu digo que a escrita me ligou meu pai, né? A gente criou uma conexão muito grande ali na infância e aquela máquina de escrever para mim era um objeto mágico por onde tudo que eu pensava saía por ali. E depois a escrita, né? A escrever também foi a senha para me religar ao meu pai quando ele morreu há 6 anos. Então, para mim, naquele luto, eu não sabia o que fazer com aquilo, não queria viver aquele luto, não queria viver aquela tristeza. E foi a forma, eu falei, foi a forma, eu posso sim me religar ao meu pai escrevendo. E aí eu comecei a escrever minhas dores, as minhas tristezas, as minhas angústias, e comecei a colocar aquilo no papel. E foi me fazendo bem. Né? Eu negava meu luto na vida, né, na vida prática, mas ali na escrita eu sentia o que estava dentro. E aí, há 6 anos, depois a minha avó morreu também, e continuei escrevendo, até que chegou uma hora eu falei, não, eu acho que eu posso mais do que só escrever para mim, né? Eu posso escrever o que eu estou sentindo e compartilhar. Foi aí que surgiu a ideia do Vida de Adulto. Então eu falo que eu estou escrevendo o meu segundo livro tem 6 anos. É o livro da minha vida. Então eu venho publicando trechinhos do livro da minha vida no Vida de Adulto. E foi aí que surgiu a ideia, junto com as minhas amigas Fabrícia Amu, Juliana Ribeiro,
a Sara, que começou com nós o projeto e teve que deixar, a Mariana Londres e a Renata Varandas. Então a gente faz desse espaço justamente para compartilhar trechos de vida, né? A gente publica a história da vida, né? A biografia de cada um, que é algo muito precioso. É um trechinho da vida de cada um. Bom, então eu faço essa apresentação inicial, né, de quem eu sou, de quem é o Vida de Adulto, né, das pessoas que me ajudam nesse projeto. E esse projeto é construído conjuntamente. Não sou só eu que escrevo, ou só as minhas amigas que escrevem. Ele é aberto. A gente recebe textos de gente do Brasil inteiro. E isso faz tanto sentido para mim, porque a gente tem histórias de vida, né? Então são várias histórias aqui compartilhadas nesse espaço de escrita com afeto e curativa. Que legal. E a gente que é artista, né? A gente passa por diversas crises, né? Por ter já esse coração mais aberto à vida, aos sentimentos, né? A gente sempre passa durante a trajetória várias crises, e a escrita é uma dessas formas de superar, né? Hoje a gente passa por uma crise maior, né, mundial, e esse tema foi justamente por isso, né? Como é que a gente pode superar a crise através da escrita, né? Então, como é que você vê essa relação de crise, seja ela qual for, com a escrita? Então, Matheus, eu queria começar falando como a escrita pode ajudar a gente no papel de leitor. E aí eu vou, como todo escritor, começar a contar uma historinha, né? No fim de fevereiro, eu estava de férias em Alagoas, São Miguel dos Milagres, né? E eu falei, eu precisava ler um livro, né? E aí eu levei na bagagem o livro, a biografia de Clarice Lispector, do Benjamin Moser. Eu faço o curso de formação biográfica na Trinos, no Rio de Janeiro, formação biográfica com base na antroposofia de Rudolf Steiner, e eu precisava escolher alguém, uma pessoa que eu admirava muito, para poder fazer, para estudar a biografia dela. E eu escolhi justamente uma pessoa, primeiro eu escolhi a Adélia Prado, a escritora mineira, e depois eu descobri que não podia ser alguém que ainda estava vivo. Então, minha segunda opção que eu tinha colocado na lista era Clarice Lispector. Eu escolhi ela em segundo plano justamente pela complexidade de Clarice Lispector. Mas, enfim, hoje eu vejo que ela me escolheu. E aí, mergulhei. Eu mergulhava no mar e mergulhava na biografia de Clarice. Mergulhava no mar e mergulhava na biografia. E, assim, aquilo me fez muito bem, a história dela realmente, né? Fui conhecer muito. Só a história dela sozinha dá um livro de ficção, né? Ela tornou-se a própria ficção, como diz o jornalista Paulo Francis sobre ela. E aí eu mergulhava na história dela, terminou as férias, isso tudo antes da pandemia estourar, né? Estava lá na China o problema. E aí eu peguei o avião para ir para o Rio, justamente para fazer o curso que eu faço no Rio, de formação biográfica. Estou no aeroporto, vou na livraria, e esse livro aparece para mim. Como Clarice Lispector pode mudar sua vida, de Simone Paulino. Eu falei, não acredito. Os livros vivem me escolhendo. Eu digo que eu não escolho o livro para ler, o livro que me escolhe para ser lido, né? Eu falei, não acredito, né? Peguei o livro e fui para o avião. No avião eu comecei a ler o livro. Menos de 3 horas de voo de Maceió até o Rio, eu simplesmente devorei o livro. Na praia, eu vivi assim, momentos intensos de felicidade. E olha só o que Clarice, né, disse para mim. Segundo aqui o livro da Simone Paulino, né? Com Clarice, aprendi a sentir e a reconhecer o que ela belamente chamou de felicidade clandestina. Aquela experimentada por quem não apenas suporta a dor como parte da vida, mas também é capaz de encontrar no entorno dela alguma margem para a alegria. Uma felicidade quase sempre pequena, conseguida e fugidia, mas que não deve nunca ser desprezada, porque pode ser a única que nos será dada nesta vida. O que se consegue quando se fica feliz? Pergunta a menina Joana, a sua professora, em Perto do Coração Selvagem. O primeiro livro de Clarice, que ela escreveu com 20 e poucos anos. Sem que a professora consiga articular uma resposta, a menina insiste. Ser feliz é para conseguir
o quê? E aquilo ficou reverberando em mim. Ser feliz é para conseguir o quê? Né? Fui para o curso, eu fiz o curso, volto para casa, pandemia explode, né? Quarentena, todo mundo tem que se fechar. E eu falei, pronto, né? Eu vivi momentos de plena felicidade, completamente presente, porque Clarice nos traz isso, né? Ela te convida a estar no presente, né? E eu estava no presente naquela praia. Eu falei, pronto, agora eu também quero estar presente no que a vida está me convidando a fazer. Vou simplesmente viver essa pandemia conforme o chamado. Vou dar um mergulho, né, interno. Depois do mergulho ali no mar, eu vou fazer essa viagem, né, e vou fazer o que a vida está me convidando agora, que é esse mergulho interno, esse recolhimento. E assim eu fiz. E aí, comecei a ter noites de insônia. E nessas insônias eu acordava e aí ficava martelando na minha cabeça assim, um monte de palavrinhas. Então eu levantava, vinha e escrevia, né? Escrevi um texto, não desespero o tempo das coisas, né? Sobre a minha completa falta de controle da vida, né? Essa pandemia nos mostra justamente isso. E nas minhas insônias eu vinha aqui para esse lugarzinho que eu adoro aqui, rodeada de pensadores, né? E falei, vou escrever tudo isso que eu estou sentindo, essa minha pequenez, né? Esse me ver tão minúscula diante, né, de tudo que está acontecendo, né? E a gente se vê completamente pequeno. E aí, eu falei, já que Clarice me acompanhou na felicidade, vou escolher um livro de Clarice para ler nessa pandemia. E me chegou, né, dentre os livros de Clarice aqui em casa, porque essa biblioteca aqui, inclusive, não é minha, é do meu marido, né? Então, Clarice Lispector, Água Viva. Falei, meu Deus, todo mundo diz que esse é um livro, é um mergulho, é uma poesia universal, e eu nunca tinha tido coragem de ler. Bom, e aí, no meio da pandemia, no meio das minhas crises, no meio das minhas escritas, encontro Clarice me dizendo o seguinte: agora sei, sou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. Grande responsabilidade da solidão. Quem não é perdido não conhece a liberdade e não a ama. Quanto a mim, assumo a minha solidão, que às vezes se extasia como diante de fogos de artifício. Sou só e tenho que viver uma certa glória íntima que na solidão pode se tornar dor. E a dor, silêncio. Guardo o seu nome em segredo. Preciso de segredos para viver. Há uma coisa que me escapa o tempo todo. Quando não escapo, ganho uma certeza. A vida é outra. Tem um estilo subjacente. Será que num instante de morrer, forçarei a vida tentando viver mais que posso? Mas eu sou hoje. Escrevo-te em desordem, bem sei. Mas é como vivo. Eu só trabalho com achados e perdidos. Mas escrever para mim é frustrador. Ao escrever, lido com o impossível, com o enigma da natureza e do Deus. Eu falei assim, gente, a Clarice está me lendo, eu fiquei impressionada. E aí, cada vez mais eu sinto, quando o escritor consegue isso que a Clarice consegue, é uma conversa de alma com alma. Ela faz a leitura da alma humana. E ao ler Clarice, ao ler essas páginas, eu me leio, porque esses sentimentos, esses desejos, essas paixões, esses medos, fazem parte não só da Clarice, de mim, de você, Matheus, de todo mundo que está nos assistindo. Então, a escrita, né, pode nos ajudar, né, dos grandes mestres, né, a nos inspirar. Não no sentido de falar, serei uma Clarice Lispector, não serei uma Clarice Lispector, não serei uma Lígia Fagundes, não serei uma Adélia Prado, mas eu sou a Tassiana. Eu tenho uma história, eu tenho uma biografia de vida. Você, Matheus, é único, eu sou única, Clarice é única. Cada um tem uma história de vida para contar, né? Então, se a gente começa a ler um clássico desse, né? Você fala assim, eu nunca vou conseguir escrever uma coisa dessa. Você paralisa, porque a ideia não é comparar. A ideia é nos inspirar com a palavra
com a palavra meditada, com a palavra viva. Né? O que acontece quando a gente tenta fazer algo copiando ou né, tentando falar assim, quero chegar a isso? A gente escreve a palavra morta. Né? O que a gente busca nesses mestres é inspiração para a gente também meditar a palavra, como diria Guimarães Rosa, e trazer vida para a palavra. Né? E essas frases de Clarice ficaram simplesmente assim, ecoando na minha mente, né? E aí eu falo agora para quem quer ser um grande escritor, né? Muita gente aqui, né? Vocês estudantes de letras, muitos que estão também nos assistindo, tem livros publicados, inclusive. E aí eu pergunto, por que escrever? Por que publicar um livro? Vamos supor, né? Tem um dom. E eu acho que eu recebi um dom, sim, né? E o que a gente faz com esse dom e com esse talento que a gente recebeu? Esse dom e esse talento vão ser usados para servir a nós ou para servir o outro? É um questionamento, um primeiro questionamento que a gente se faz. Esse dom e esse talento são para servir a quem? São para servir única e exclusivamente a mim? É óbvio que eu tenho esse talento, se eu escrevo, faz um sentido gigante, né? Para mim e me faz bem. Mas os nossos dons e talentos estariam aí para servir o outro. Tá, Tassiana, eu não quero ser escritor famoso, eu nem quero publicar o livro, mas eu quero escrever. Como é que a escrita pode me ajudar num tempo como esse de crise, num tempo de pandemia, né? Porque o que eu prego no Vida de Adulto, eu e minhas amigas, e eu defendo e acredito piamente nisso, é que todo mundo pode sim escrever. Não para virar um grande escritor, não quero virar um grande escritor, não quero ser famoso com isso, não quero ganhar dinheiro com isso, não que seja um demérito. Óbvio que se isso acontecer, né, vai ser um processo natural e você vai ser, né, remunerado pelo que você está fazendo, mas se a gente olha como fim isso, né, pode trazer justamente essa palavra morta. Mas enfim, tá, Tassiana, eu não quero ser escritor, mas eu quero escrever. E aí eu digo que a gente pode sim escrever. E nessa quarentena eu comecei a escrever um diário de quarentena para mim. E aí o que eu vinha reparando, eu terminava de escrever aqui o diário do dia, e eu olhava, né, meu diarinho bonitinho, e eu olhava para a página seguinte. A página seguinte está vazia, né? Mateus, todos os dias a gente acorda de manhã com uma página limpinha, vazia, para a gente escrever. Você vai poder escrever aqui a sua vida. Né? Todo dia a gente acorda de manhã justamente com isso, né? E aí, vou escrever. Como é que eu faço, né? Medo dessa página vazia. Né? Começa a escrever sem julgamento. Coloca no papel o que você está sentindo aqui dentro. Se esvazia e coloca, deixa vir. Não preocupa com erro de português, gramática, estilo literário, não. Se esvazia, deixa vir. Né? Coloca no papel o que vai dentro de você, o que vai dentro da sua alma. Né? E aí, depois que você se escreveu, porque o que acontece muitas vezes? A gente fica tão submerso, tão no meio de sentimentos. O que é o sentimento que todo mundo deve estar sentindo? Muita gente deve estar sentindo agora. Medo de morrer, medo de perder alguém querido, angústia, né? Sentimento de prisão, de ter perdido a liberdade. E a gente pode ir ficando cego, esses sentimentos podem ir nos cegando. E o que a gente, né? Muitas vezes a gente tem que parar, colocar, né, isso no papel, se esvaziar e fazer uma leitura imparcial, coloca aquilo no papel, se afasta e lê aquilo, porque, como diz o meu professor, o médico antroposófico, o meu professor de antroposofia, Paulo Tavares, a gente tem que se salvar a cada 5 minutos, porque senão a gente se perde. Essa angústia, esse medo que você vai colocar no papel, eles não definem você. Você não é o medo,
você não é a angústia, você não é a tristeza, você inclusive não é a alegria, né? A gente é fora disso tudo. Então coloca tudo no papel, joga, né, tudo aquilo no papel. Tá, e o convite que eu faço para que, tipo assim, vamos querer ir além, né, de colocar diariamente o que aconteceu comigo, né, de fazer um diário? Que tal revisitar a sua história? Fazer uma visita, né, ao seu passado. Pô, visitar passado? Não, pelo amor de Deus, pra que isso? Já foi, passou. Mas a gente fazendo essa visita ao nosso passado, a gente vai ler a história da nossa vida. Né? O que eu, do 0 aos 7 anos, o que aconteceu comigo do 7 ao 14, né? O que aconteceu comigo, né? E colocando isso no papel. Quando você vai escrevendo o livro da sua vida, o que você pode perceber? Caramba, eu vivo repetindo a minha história. São historinhas que eu vou repetindo na vida inteira. Muda os personagens, eu mudo um personagem aqui, mudo ali, mudo o cenário, mudo o enredo, mas eu estou repetindo a mesma história a vida inteira. Eu quero continuar repetindo essa história nessas páginas que estão em branco? É a pergunta que a gente se faz quando a gente revisita o passado. A gente revisita o passado e ressignifica o presente. E aí você vai falar, não, mas... E essas páginas que eu já escrevi? Você já escreveu e foi o que você conseguiu escrever até agora nesse seu livro da vida. Não dá para pegar a página, rasgar e falar, isso eu não vivi, né? Amassar ou, né, vou arrancar, não. Se eu arrancar essa página aqui, não. A gente olhar para essas páginas com muito carinho, com muito acolhimento, é minha história de vida. Mas a partir de agora, eu quero fazer diferente, eu posso fazer diferente. Todo dia a gente tem uma página em branco para escrever, né? E a gente, quando a gente descobre isso, porque muitas vezes, sabe que quem está escrevendo o livro da gente? Quem está escrevendo o meu livro, muitas vezes eu entrego a caneta e dou para alguém escrever para mim. Então, o que é o convite, né? Uma imagem, trazendo uma imagem simbólica. A gente pegar essa caneta, retomar essa caneta, né? Colocar a caneta na própria mão e começar a gente mesmo, eu mesma escrever a minha história. Eu mesma vou escrever essa história nessas páginas aqui, né, que estão em branco. E o livro, e como é que eu quero fazer a partir de agora? Ah, eu quero colorir a minha vida, eu quero botar cor nessa página que está em branco. Eu quero fazer diferente, eu vou fazer uma caligrafia que tenha a ver com o que eu estou passando agora. Eu não preciso fazer a caligrafia que eu tinha há 20 anos atrás, na minha infância, né? E vai falar, é fácil olhar para trás? Não, não é fácil você observar e olhar o passado, mas é libertador. É libertador a gente poder olhar, a gente poder colocar isso para fora, se esvaziar e falar, eu estou repetindo uma história que eu não quero mais, eu posso fazer diferente. Tá, eu vou fazer isso, e o risco que eu corro de ficar olhando para o meu próprio umbigo, né? Estou aqui escrevendo a minha história, a minha biografia, e estou olhando para o meu umbigo, só para o meu umbiguinho. Mas e aí eu paro. Quando a gente começa a se conhecer de fato, acontece uma coisa mágica. A gente conhece o outro. Porque o que eu sinto, o que está na minha alma, o que está reverberando, tudo isso que eu sinto dentro de mim, está dentro do outro. Então a escrita, nesse sentido, ela humaniza, ela traz o humano, né? Eu me conhecendo, eu conheço o outro e eu posso entender o outro. Eu humanizo. Eu comigo, eu com você. E olha que lindo. Eu com todos. Nós. Que na verdade é isso. Nós somos parte, né? É todo mundo, é um só. Mas para isso, primeiro sou eu. Né? Eu me observo. E a partir do momento que eu me observo, eu consigo entender você. E aí, nós somos nós. E aí, para encerrar, eu digo, quando a gente descobre esse eu, você e nós, a gente descobre que a gente é completamente imperfeito. O ser humano é imperfeito, né? Na minha imperfeição, eu observo e
me vejo imperfeita, e aí eu não paro com qualquer tentativa de julgar o outro, porque a mesma imperfeição que está em mim está no outro. E a gente deixa de ter uma coisinha que nos irrita tanto, assim, né? A gente deixa de querer ter razão. E a conversa, Matheus, quando a gente não quer ter mais razão, ela passa pelo coração. E aí você tem a oportunidade de experimentar algo maravilhoso, que é o amor. Pode soar piegas, mas não. Quando a gente sente, de fato, o amor transbordando, é maravilhoso, né? E aí, para encerrar essa minha apresentação, porque como você já percebeu, eu falo muito, né? Eu quero trazer de novo. Eu quero trazer de novo um trechinho da Clarice, para encerrar essa minha apresentação inicial. Eu estou, apesar de tudo, apesar de tudo, estou sendo alegre nesse instante já, que passa se eu não fixá-lo com palavras. Estou sendo alegre neste mesmo instante, porque me recuso a ser vencida. Então eu amo. Então corre, Matheus, corre quem está nos assistindo para escrever o livro da sua vida. Sabe por quê? A gente não sabe o prazo da entrega final. Que lindo. Então, estou aberta aqui, né? Se ficou alguma questão, alguma pergunta dessa minha apresentação inicial. Certo, estou tentando acompanhar os comentários aqui, que são muitos, né? A sua fala foi maravilhosa. A gente te ouviria por horas, né? Estou deslumbrado com esse teu olhar, né? Enquanto a vida, a escrita. A Mariana Prada, ela fala, né? O autoconhecimento permite que sejamos mais humanos. E é isso mesmo. É isso mesmo, a gente humaniza, né? As pessoas que estão nos acompanhando podem também fazer as perguntas, né? Que a gente está acompanhando aqui. Estou tentando achar... Acho que a gente teve um... Enquanto você tenta achar as perguntas aí, eu queria compartilhar com quem está nos assistindo um texto que eu escrevi durante a quarentena, né, que foi justamente a partir de um trecho que a Clarice nos convida a olhar para o espelho e a não ver nada. Posso? Enquanto você procura aí? Pode sim. Fica à vontade. Então tá. Um trecho do Água Viva, do livro Água Viva, que inclusive Água Viva a Clarice escreveu em 1973, no ano em que eu nasci, e ela escreveu 4 anos antes de morrer, só para a gente contextualizar em que momento ela traz Água Viva. E ela escreve em Água Viva: quem olha um espelho, quem consegue vê-lo sem se ver? Quem entende que a sua profundidade consiste em ele ser vazio? Quem caminha para dentro de seu espaço transparente sem deixar nele o vestígio da própria imagem? Esse alguém então percebeu seu mistério de coisa. E isso ficou muito latente em mim, essa história do espelho. E aí um dia, na quarentena, né, como todos estão vendo aí, eu não estou pintando o cabelo, botei um pouquinho de maquiagem aqui em homenagem a vocês, mas eu resolvi realmente me deixar natural, né? Que eu acho que é o convite que nos faz. E a partir desse espelho que a Clarice escreve, eu me acordei na frente do espelho um dia e me veio, eu consegui olhar para aquela mulher que estava no espelho sem me ver, como se não fosse eu. E a partir daí surgiu um texto que eu publiquei no Vida de Adulto, que é um texto que eu queria ler para vocês, que me diz muito. Inclusive eu publiquei ele no Dia dos Namorados. Isso sou eu no espelho, a partir dessa visão, desse convite que a Clarice faz para se olhar no espelho sem se ver, eu escrevi:
Descobri que meu marido está namorando essa senhora. A mulher apareceu na minha casa na quarentena. Descobri um dia ao acordar. Estava ela bem no canto do espelho, na parte direita do guarda-roupa. Não assustei, não fiz drama, nem chorei na frente dela. O que aquela mulher fazia ali? Há quanto tempo estaria escondida no espelho que cabe a mim? Não sei precisar como ela surgiu. Só sei contar com precisão que olhei para aquela imagem com compaixão, porque a senhora me pareceu acuada demais. O que será que meu marido via nela? Não perguntei para ele. Fui eu mesma investigar. Foi fácil porque todos os dias ela aparecia para mim. Uma mulher comum que passaria despercebida na rua, quase invisível. Cabelos brancos aparentes amarrados num rabo, sem corte. Não via vestígios de maquiagem, nem de vaidade. Alguns dias percebia olhos inchados. Teria chorado? Noutros, olheira. Teria sido em claro à noite? Ela nada me dizia, só me olhava. Cheguei a ver medo no rosto espelhado. Vi raiva também, angústia e cansaço. Isso, encontrei a palavra para definir a senhora mulher. Cansada. O que ela estaria passando? Será que meu marido sabia? Será que eles conversavam sobre isso? Me veio uma vontade de acolher a mulher, abraçá-la e dizer que tudo vai ficar bem. Mas ela não deixa o espelho, nem me responde palavra. Então fico ali, só tentando decifrar pelo olhar. Quem observa quem? Nem bonita, nem feia. Nem simpática, nem antipática. Real, como qualquer outra mulher quando se despe dos personagens. Não sei explicar, mas vi verdade naqueles olhos. Me afeiçoei pela face, estranhamente familiar e até então desconhecida. Seria amor? Fui gostando de imaginar a vida supostamente vivida por detrás daquelas rugas que ela não esconde de mim, pela alma que ela me deixa enxergar por de dentro do corpo, pelo meu eu, que consigo ver através dela. Um eu acima de tudo que me faz justamente ser nada e ser parte do todo. Será que é assim que meu marido a vê? Sim, é amor. Eu amo profundamente essa mulher. E entendo e amo o homem que está ao lado dela. Incrível. Reflexões da quarentena. Obrigada por me deixar ler um trecho de mim, de compartilhar isso. Obrigada. É um prazer pra gente conhecer. Estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo... Pela primeira vez eu faço uma live, pela primeira vez eu falo para um público que eu não sei quem está me assistindo. Fiquei com medo de estar aqui e não ter ninguém. E eu pensei, e se não tiver ninguém? Se não tiver ninguém, tudo bem. Tudo bem, porque na verdade quem estava com medo não era eu, era a minha vaidade, né? Será que alguém vai me ouvir? Será que alguém vai estar aqui prestando atenção? Mas eu pensei, bom, pelo menos o Matheus vai estar lá, né? E ia me ouvir. E faz sentido para mim, falar sobre isso faz sentido para mim. Então eu falei, vou com medo mesmo. E estou aqui, estou fazendo pela primeira vez. E se não fosse, de repente, tudo isso que a gente está passando, que é um momento de muita dor e tristeza, talvez a gente não estivesse vivendo isso tudo. Enfim. Tassi, Pode falar. a gente, assim, para quem escreve já, né, há algum tempo, antes das redes sociais, né, existe o costume, né, de escrever, publicar os livros, estar presente, né, para divulgar a sua literatura e tem aquele acolhimento, né, pessoal, né, das pessoas. Com o Instagram e principalmente agora com essa pandemia, a gente virtualizou a literatura, né? Como é que você vê as redes sociais, você que participa de um blog, né, nas redes sociais, como essa ferramenta de humanização e literária? Então, eu confesso que eu ainda tenho um sonho de colocar no papel, de ver, eu acho que mais em homenagem
ao meu pai de escrever, colocar isso tudo num livro, um livro, de repente, do Vida de Adulto, não só meu, mas eu acho que faria mais sentido. Eu ainda gosto, sabe, de pegar o livro, de cheirar o livro, de ler. Eu ainda sou apegada aqui ao livro. Eu não, e-book, assim, eu não me adaptei. Mas o que a gente vê? O Instagram, né, e as outras redes sociais são uma ferramenta fantástica para os escritores, né? Quantos e quantos escritores e o Vida de Adulto recebe e acolhe todos, porque todos somos iniciantes, todos estamos começando, e eu faço a maior questão de publicá-los, de divulgar os livros, né? E é uma ferramenta fantástica para a gente escrever. Quantos e quantos escritores não foram conhecidos, né? A partir daqui, que as pessoas foram fazendo sentido. E por que o Vida de Adulto veio? Justamente porque antes, nesse processo todo o meu Instagram era, enfim, eu falava, gente, será que esse espaço aqui virtual também não pode ser humanizado, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais é uma felicidade explícita, né? A todo momento. É só passar o feed ali, isso antes até da pandemia, né? Passar o feed e a felicidade explícita, estampada, que é válido. Ser feliz faz parte da vida, mas não é a vida, né? A vida é feita, né, de todos esses momentos, de momentos felizes, de momentos de tristeza, de momentos doloridos, mas nas redes sociais, durante, né, um bom tempo, a gente só via isso. E aí, nessa minha angústia de querer voltar para esse espaço, mas de fazer diferente, veio a história do Vida de Adulto, né? Planejado conjuntamente. Então, a gente pensou, bom, esse espaço vai publicar a vida. E a vida, com tudo que ela faz parte. Momentos de tristeza, momentos de felicidade. Tive um relacionamento abusivo, quero escrever sobre isso, quero publicar. Meu pai morreu, eu estou muito triste, eu estou vivendo um luto, eu quero compartilhar esse luto. Eu me separei, eu estou solteira, eu quero dividir isso com as mulheres. Eu estou solteira, estou bem, estou feliz, estou vivendo, estou presente, eu quero dividir isso. E a gente foi abrindo esse espaço aqui justamente para a gente humanizar, para trazer não só esses momentos de felicidade explícita que são completamente válidos, e a gente, né, a gente gosta de divulgar isso também, de passar esse momento, mas a gente esquece que existe um outro lado da vida que todo mundo vive, mas que a gente não publica. E assim, eu escrevi, botei lá no meu diário, escrevi para mim, porque a ideia primeiro é você escrever para você, independente se você vai publicar ou não. Mas o convite que a gente faz no Vida de Adulto, quando a gente, né, faz esse convite para que haja a publicação, o que acontece quando alguém escreve, se despeja no papel, se coloca um trecho de sua vida no papel e publica, né, nas redes sociais ou no caso que eu venho, tenho onde o espaço que eu organizo no Vida de Adulto, a gente descobre que não é só a gente que está passando por aquilo. Então a gente vê a empatia, a gente vê a compaixão, a gente vê a identificação das pessoas, né? Quando eu publico um texto, por exemplo, as pessoas, você se expõe muito, mas muita gente pode pensar. Quando eu publico um texto, é como se aquele texto deixasse de ser meu, e de fato ele deixa de ser meu, porque ele passa a ser parte, né, dos sentimentos, parte da alma humana. E não é só isso que nos define. Então, quando eu coloco aquilo no papel, quando um escritor coloca aquilo no papel, deixa de ser dele, passa a fazer parte, né, do todo. E quem vai ler se identifica. E muitas vezes a pessoa faz a leitura daquilo que você está escrevendo a partir do que ela está vivendo. Muitas vezes nem é o que você escreveu. Então, o convite do Vida de Adulto é justamente ser esse espaço. Por que a gente chama de espaço de escrita com afeto e curativo? Um espaço de acolhimento, né? Um convite para que você seja você ali naquele espaço, coloque o que vai dentro. Porque assim, e a gente sempre foi muito, muito bem acolhida por todos os leitores. A gente nunca teve um caso, né, de
um comentário com ódio, um comentário maldoso, porque as pessoas sentem esse acolhimento, né? Sentem que é um espaço onde você pode se colocar inteiro, presente, com todas as suas dores, com todas as suas alegrias, com todas as suas vivências. E humaniza nesse sentido, porque a pessoa se vê ali no que está escrevendo. E quantas pessoas, Matheus, nunca tinham escrito na vida, escreveram um texto pela primeira vez para o Vida de Adulto. Eu me emociono de falar, porque são casos e casos de pessoas que nunca tinham escrito. E me entregam um trechinho da vida delas. Algo que é precioso demais. Entrega, e a gente publica com respeito, porque é uma parte da biografia, da escrita da vida dela. Então, e a gente faz essa publicação, não só de quem nunca escreveu, mas como de escritores. O espaço é aberto e todo mundo que já passou por ali, é só nos procurar pelo direct. E quando eu sempre estou olhando ali também, quando eu vejo algo interessante, eu entro em contato, não quero publicar aqui, justamente para a gente humanizar. E muitos de vocês devem ter suas páginas, como o próprio Matheus tem a sua página. E hoje sim, Matheus, as redes sociais são a ferramenta. As redes sociais viraram uma editora, né, virtual, né? E nessa pandemia mesmo, quantas e quantas pessoas eu vejo não estão fazendo os seus livros, os seus e-books, e estão colocando à disposição, estão compartilhando gratuitamente, né? Então, sim, eu acho que todo escritor quer, né, como ter o seu livro publicado no papel, né? Mas assim, hoje o que a gente tem é esse espaço maravilhoso que é o espaço das redes sociais, onde a gente pode publicar, assim, a gente pode divulgar nosso trabalho. E outra coisa que a gente cria nesse espaço virtual, a gente cria conexões e conexões verdadeiras. Quantas e quantas pessoas eu não conheci por meio do Vida de Adulto. E pessoas que me entregaram um trechinho da vida dela, e a conexão foi tanta, que eu não conheço várias pessoas pessoalmente que estão no Vida de Adulto, mas eu sinto como se elas fossem a minha amiga que está aqui sentada comigo na sala conversando comigo, porque a escrita, sim, a escrita ela pode conectar as pessoas, e o que a gente está vendo nessa pandemia é isso. Eu vou te dizer que hoje eu considero que eu tenho amigas, mesmo sem eu nunca ter visto, porque o nível de trocas foi tão profundo, foi tão intenso, que a escrita nos aproximou, a escrita nos uniu, e a ideia é fazer do Vida de Adulto, né, esse ponto de encontro, né, a ideia minha, da Juliana Ribeiro, Fabrícia Amu, Mariana Londres e Renata Varandas, porque esse espaço não é só meu, ele é das meninas, nós organizamos, mas ele é de todo mundo. Ele só faz sentido se for construído conjuntamente. Se não fosse construído conjuntamente, a Vida de Adulto perde sentido pra gente. Né? Então, tá vendo? Eu falei que eu falo demais, às vezes agora tem que... Mas tá ótimo. E eu quero parabenizar vocês, você e as meninas também por esse projeto magnífico. Eu conheci vocês a partir da Antologia de Brasília, né? E sou um fã. A Luciane, ela fala, a vida de adulto tem sido um catalisador que nos convida a voltar a despejar nossa essência na escrita. Ai, muito obrigada. E eu acho que a gente quer fazer esse papel de ser um acolhimento, né? De trazer, de resgatar essa essência, né? De cada um. Então, pra gente é maravilhoso receber e ser esse ponto de encontro, né? Um ponto de encontro de quem gosta de escrever, de quem gosta de ler, de escritores, de quem nunca escreveu, de quem está ali só lendo e está tudo bem, né? Se faz sentido para você e não precisa estar comentando, pode ser silencioso, pode ser uma leitura silenciosa, né? Mas é bom ouvir que faz sentido. Se faz sentido, eu sempre digo isso, é uma frase que já está virando clichê minha, né? Se faz sentido para você, faz sentido para a gente. Então, obrigada aí por esse retorno que a gente recebe. Legal. E aí a gente, quando você está falando do Vida de Adulto, a gente viu muitos comentários aí apoiando o livro, viu? Então você já tem um projeto aí bem apoiado para o livro do Vida do Adulto.
Então, eu estou tão concentrada, eu não estou conseguindo ver, como diz a minha filha, mãe, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo mesmo, então eu não consigo falar e estar lendo os comentários, né? Isso eu posso treinar mais tarde, mas enfim, depois vou ler cada comentário com muito carinho. Vamos deixar, se for possível, deixar depois gravado, Matheus, pra gente, Sim, né, a gente vai deixar, pra, gravado no IGTV do Calintras. então, pra gente compartilhar depois. Então, eu não estava conseguindo ler, e eu me perdi no que você tinha perguntado, você tinha falado. Não, justamente isso. As pessoas que estão acompanhando podem perguntar. A gente Do agora vai abrir livro, para. da questão do livro. Então, é um projeto, né, nosso, fazer um livro do Vida de Adulto, e para ter os textos, né, muitos dos textos, não vai dar para publicar todos os textos, que a gente tem já mais de 500 textos, 550 textos, sendo que 70 deles, Matheus, porque desde que começou essa pandemia, a gente fez o convite para as pessoas. Querem escrever, querem colocar o que você está sentindo nessa pandemia, quer dividir com a gente, porque quando você divide, você vê que não é só com você, que aquilo não é só seu, que mais pessoas estão sentindo o mesmo. Então, a gente tem mais de 70 textos, né, em 100 dias aí de pandemia, mais de 70 textos falando sobre isso, né? De pessoas que compartilharam para a gente o que elas, né? Como a pandemia chegou para elas, o que aquilo estava reverberando dentro dela. Então, assim, a escrita nesse sentido, eu espero que esteja ajudando. A gente, né, sempre coloca enquetes, mesmo quem não quer escrever um texto, mas que sejam 3 linhas para dizer, né, o que você... como você define saudade, o que você quer deixar de fazer quando tudo isso passar, o que você está sentindo falta. Então, assim, a gente quer ser esse espaço mesmo para a gente tratar dos nossos sentimentos, né? E o projeto do livro vai sair, tá? A gente vai ter uma noite de autógrafo coletivo, porque daí os textos não serão só nossos, né? De quem organiza, mas vão ser de pessoas que estão escrevendo ali. E essa noite de autógrafos vai ser para a gente se ver pessoalmente, porque é bom estar aqui conectado, né? Todo mundo bonitinho, conectado online, mas melhor ainda, vai ser um encontro olho no olho, vai ser um abraço, que saudade que eu tô de sair abraçando todo mundo. Que vontade de abraçar. Eu sou muito abraçadeira, né? E adoro abraçar, eu estou sentindo muita falta disso. Então, nós teremos, é um compromisso que eu faço aqui, esse livro do Vida de Adulto. A gente já tem o nosso podcast, que é organizado pela Revarandas e pela Mariana, e a gente quer publicar o livro, sim, para essa noite de autógrafo ser um abraço coletivo de todo mundo que participa aqui, que a gente já tem esse carinho gigante, gigante mesmo. Legal. A Mariana Londres, ela tem uma pergunta para você. Tem muita gente que passa a escrever diários de quarentena. O que você acha disso? Então, a Mariana, minha amiga querida, eu mesma também, Mariana, né, como eu falei no início, comecei a escrever esse diário de quarentena e eu recomendo para todo mundo, sabe? E vou além, né? O que eu vou escrever, né? No fim do dia, que tal você chegar em casa, né? Tá lá na caminha, já se recolhendo e fazer uma retrospectiva do dia. O que eu aprendi hoje? O que a vida me ensinou hoje? O que aqueceu meu coração? Hoje, no fim do dia, com certeza, quando eu dormir e fizer essa retrospectiva, eu vou dizer, essa live aqueceu muito o meu coração. E o que aquece nosso coração, Matheus, nos dá força para seguir adiante, né? Então, o que eu aprendi hoje? Sabe o que a gente... Sabe, a vida ensina o tempo todo, a gente só não para prestar atenção. A gente não tem tempo para parar e prestar atenção no que a vida está ensinando para a gente, né? E porque esses momentos de dor, esses momentos de tristeza, como a gente está passando, vendo tanta morte, né? Tanta gente sofrendo, muita gente, né? Eles nos ensinam também. E cada um, eu digo que cada um nessa quarentena está onde deveria estar, né? Para o seu próprio aprendizado. Então, no fim do dia, o que eu aprendi hoje? O que fez? O que tocou meu coração?
É um exercício para a gente fazer nessa quarentena. É a gente, no fim do dia, fazer essa retrospectiva. E eu tenho certeza, experimenta. Você pode ter uma grande descoberta, mas faça com esse olhar, né? Tente sair, não ficar, né, naquele fato preso. Mas o que aquilo pôde, o que aquilo te ensinou? O que você aprendeu hoje? Né? Não precisa ser contigo, você observando um fato. Então, eu acho o Diário da Quarentena válido, sim. Ele nos permite esvaziar diariamente fazer né, esse esvaziamento aí, essa observação, um leitor imparcial, né? Eu escrevi, eu posso me afastar e fazer essa leitura imparcial como se fosse, porque a gente é bom para fazer isso, né? Essa leitura do outro, né? A gente vive fazendo isso o tempo todo. A gente olha, já vê a cena, já julga, já dá a sentença. Isso é muito fácil, né? Mas se a gente fosse fazer essa leitura imparcial de você mesmo, essa leitura de mim, né? Eu escrevo e vou fazer a leitura, né? A escrita, eu sou apaixonada. Eu acho que a escrita pode nos ajudar, né, nesses momentos de crise, completamente. Eu sou uma defensora disso. É um instrumento. Vou escrever, passou. Não, a escrita é um instrumento, né, para te ajudar nesse processo de se conhecer. Não que isso vá resolver, e tem casos e casos, e cada caso é muito particular, é a vida de uma pessoa, né? Mas o convite, quando a gente escreve esse diário, é a gente realmente ser um leitor imparcial da gente. A escrita, escrever me fez uma leitora imparcial de mim, uma leitora de mim, que tenta ser imparcial, né? Porque é difícil essa imparcialidade, esse se afastar, olhar de longe, e ver que aquela dor, que aquela tristeza, que aquela alegria, elas não me definem, né? Não me definem. Fazem parte de mim, mas não me definem. Legal, legal. Bom, a gente está no 4 minutos aí para a gente terminar, né? Quero pedir você as suas considerações finais. Passou rápido. Sim. Achei que fosse demorar mais. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Vou ler depois cada comentário. Queria agradecer quem esteve aqui com a gente, quem esteve só de coração, porque eu sei que muita gente, né, queria estar aqui e não pôde, mas eu sei que me mandou essa energia positiva, essa energia boa. Agradecer minhas amigas do Vida de Adulto, agradecer meus amigos da vida e agradecer meus amigos do Vida de Adulto. Agradecer você, Matheus, agradecer ao Centro Acadêmico que me fez esse convite. Muito feliz. Eu quero encerrar com um texto meu que é inédito, Claro. Inédito, foi ótimo, né? Mas que eu ainda não publiquei, que eu vou publicar essa semana, e que tem tudo a ver com o que a gente falou esse tempo todo. E se eu morrer agora? Mas eu ainda respiro. Terei vivido? Mas eu ainda respiro, sinto o meu pulso e a vida pulsar. E se eu morrer agora? Poderei me despedir, dizer adeus que fez sentido? Mas eu ainda respiro e escrevo. Cumpri o que foi traçado para mim? Mas aí eu ainda respiro e rabisco meu livro. E se eu morrer agora? Mas eu já me morri antes, algumas vezes nessa vida, me enterrei, morri para nascer. Ou a gente nasce para morrer? E o que eu era antes de nascer? Não posso me demorar com as respostas, porque viver é coisa rápida, exprimida nesse minuto entre o primeiro respiro e o último suspiro. Nasci para viver, mas morro um pouco a cada dia. Eu vivo mesmo ou eu sobrevivo? No fundo, desconfio. O medo de morrer é o medo de não ter vivido. Mas eu ainda respiro. Morrer dói. Dói mais que não viver. Enquanto respiro, eu vivo. O que é viver? Só peço a Deus que não me deixe matar o tempo e perder tempo, deixando de fazer o que vim fazer com o tempo que recebi. Vivo para completar o livro da minha vida. Me apresso, ainda não terminei. Poderei eu reclamar mais tempo? Me apresso porque não me contaram o prazo da entrega da versão final. Com isso, eu encerro minha participação agradecendo muito a todas as pessoas que mesmo não estando aqui, estão comigo. Obrigada,
Obrigada de coração. A minha mãe, meu marido, minha filha que me ajudaram, que estão aqui comigo ao meu lado, que estão me assistindo, eu não poderia. Minha família, meus amigos que estão aqui, meus amigos da vida de adulto, meus amigos da vida, e mesmo quem eu não conheço, que me conheceram um pouquinho agora, quero ter a oportunidade de conhecê-los também. Matheus, obrigada. Obrigada ao Centro Acadêmico. Para mim foi uma honra poder estar aqui. Nossa, eu que agradeço, né? Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conversando com a gente. E não é só uma aula sobre escrita, é uma aula de vida, né? Suas palavras foram incríveis. Toca a gente, né? Com certeza a gente sai aqui melhores como pessoas, como escritores, como humanos, depois dessas palavras. E escreva, Matheus, e escreva quem está assistindo. Experimente, né? Rompa esse bloqueio né? Quem nunca escreveu, experimenta. E depois conta pra gente. E se fizer sentido publicar, a gente publica para você, a gente compartilha. Sem medo. Estou aqui também, ó, com frio na barriga e estou terminando com o coração aquecido. Então fica o convite aberto aí às pessoas que estão nos assistindo, a escrever e compartilhar com a gente e juntos humanizar, né? Tanto as redes sociais como esse círculo, né, de amigos e, consequentemente, o mundo, né? Então, exatamente. É isso. É isso. Juntos, Pode falar. Não, pode, né? Pode falar. A live fica salva no Instagram do Calintras, pois vocês podem rever e compartilhar com seus amigos. E estamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, Tassi. Foi um grande prazer. Nossa, o prazer foi meu. Muito, muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Mesmo os que não estiveram e que eu sinto que estão aqui comigo no meu coração. Obrigada. Legal. Muito obrigado. Tchau. Beijão. Um beijo. Beijão.